De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente Zelar, distribuidora de água, e Proeste Nissan. A Proeste Nissan, o seu seminovo multimarcas à sua disposição, com a melhor condição e o melhor, o seu usado super valorizado na troca. Fale com o grande Maurício Tavares Bento, que é o gerentão lá, e toda a sua equipe. Você vai fazer o melhor negócio na Proeste Nissan. A gente está batendo um papo aqui com o Anderson Panceira, que é coaching vocacional, está aqui conosco. Ele que é também consultor de empresas, é professor universitário com formação aí em gestão de negócios, com MBA em controladoria de finanças e MBA de gerenciamento de projetos. Muito nos honra essa noite com sua participação aqui, falando um pouco sobre esse assunto, que é um assunto assim tão delicado, né, para pais, assim. Acho que em todos os momentos aí da vida a gente tem algumas decisões importantes com os filhos, mas nesse momento de profissão, né, de decisão, de vocação, a gente fica realmente porque a gente sabe que é algo, né, é uma decisão mesmo. Aliás, eu queria até falar sobre isso. Há diferença em escolha e decisão, Anderson? Há uma diferença muito grande. As pessoas às vezes acham que está escolhendo e está decidindo ou está escolhendo. Vamos exemplificar isso. A escolha é um processo que você faz todo dia. Você escolheu estar de cinza, chumbo, concha calça. Eu escolhi vir de azul para aqui, para a entrevista, aqui, para esse bate-papo. A gente escolhe, é circunstancial, né? Acontece o dia a dia, a gente faz isso. Uma decisão envolve uma mudança de percurso na vida da gente, né? Mudar, né? Eu quero mudar de cidade, eu quero me casar. Isso envolve o percurso da vida. Eu sempre explico isso. Mas uma decisão, eu não posso voltar atrás? Pode. Mas todos esses exemplos que eu dei, mudar de casa, se casar, ter filhos, quando você quer voltar nesse processo, que seria uma escolha de uma camiseta, vamos dizer, é muito mais complicado. Eu mudei de casa, eu mudei de cidade. Eu quero voltar para a minha cidade de origem. Saí de Marília, fui morar em tal cidade. É um transtorno, né, nesse percurso da vida. Então, escolha você faz todo dia. Você escolhe o que você vai comer, você escolhe o que você vai vestir. Ela é feita no dia a dia. O jovem, ele não foi ensinado a decidir. E a decisão, ela engloba um processo estruturado, ou ele é racional ou é emocional, entendeu, Marcos? E esse processo, que às vezes as pessoas tomam a decisão por uma questão emocional ou racional, ele é complexo. Então, o que eu sempre falo assim, tem um estudo que diz assim, a decisão, ela envolve 3 fatores: razão, instinto e experiência. Eu imagino uma banca de advogados que tem a senhora razão, o senhor instinto e a senhora experiência. E isso vai fazer alguém tomar uma decisão, né? Quer dizer, e o cérebro analisa tudo isso? Como é que o cérebro... Na verdade, isso depende muito do momento, né? Então, assim, eu posso citar casos em que eu tomei decisões pelo instinto, né? Quando eu fui para São Paulo, onde eu fiquei 6 anos, ia todo domingo, saía aqui às 4 da tarde e voltava na quinta-feira à noite. Era instintivo porque eu precisava ganhar dinheiro, eu queria comprar minha casa, eu queria casar, aquela coisa toda. Então, o meu instinto, a minha razão diz, todos os meus amigos que foram para São Paulo se deram bem neste meio, né? A minha experiência, olhando meus amigos, é que eu estava com uma experiência aqui em Marília, não estava indo bem, né? Na questão profissional, trabalhando. Então, quando eu fui para São Paulo, a questão da razão, né, e da emoção junto, e esses advogados, hoje eu consigo perceber isso. Quem que me orientou nisso, nessa decisão? São esses 3 advogados que estão na minha mente. E quando eu voltei também, quando eu estava na minha estafa total em São Paulo, eu voltei e minha razão falava assim, não vale o dinheiro que você está adquirindo aqui, volte para sua casa, volte para sua cidade, ganhe menos, mas tenha uma vida mais saudável, que a gente estava comentando da saúde, que eu estou cuidando. É isso. Então, assim... A gente pensar que tem razão, instinto e experiência em qualquer... Claro que posso olhar a experiência do Marcos, posso olhar a experiência do meu vizinho, do meu amigo, mas basicamente é o que eu explico para os jovens. Tudo que acontece, um jovem que passa na USP em medicina. Existe esse jovem? Existe. Existe aqui em Marília, um monte de jovens. Né? Muitos, mas existem. Então é impossível isso acontecer? Não. Depende da sua forma de olhar isso. Aí eu sempre faço uma pergunta para o jovem que fala isso para mim. Jovem, meu querido jovem, quantas horas esse seu colega ou essa pessoa que você sabe que passou estudou por dia? É tranquilo isso. Ele vai falar 8 horas mais o cursinho. E aí? Eu olho para ele e falo, e aí?
Quantas horas você está estudando? Qual que é a qualidade desse estudo? Como você gerencia o tempo disso? Né? Como você organiza suas matérias? Então, basicamente é isso. Entendeu? Dentro de uma decisão vai englobar um monte de coisa. Eu colocar ele em situações, que é o que o coach faz, para analisar se o que ele está falando para mim tem consistência, se ele tem evidência real que ele quer encarar esse caminho. Porque é fácil falar, eu quero passar em medicina, eu também queria ganhar, né? Quero fazer o melhor. Que hoje a medicina, só para contextualizar, é o mais concorrido, Sim. Então a gente está usando como exemplo. Mas engenharias, como várias, mecatrônica, várias... Mas me parece que ainda se fala muito da medicina, né? Sim, né? Parece que é um sonho de consumo dos pais, né? Às vezes, quer ver o filho médico. É o doutor, né? Na verdade é isso. Na verdade chega alguns assim para mim e falam, eu quero USP. E às vezes eu questiono, mas USP por quê? Não, porque eu quero. Você vê que alguns é o desafio, eu quero passar na melhor, eu quero passar nessa que é mais concorrida. Tem uns que já chegam lá e falam assim, olha, eu vou prestar em tal cidade, vou falar nomes, né? Eu sei que conheço bastante nomes, vou passar em tal cidade porque é menos concorrido. Qualquer uma para mim tá bom, eu quero... a menos concorrida. O cara já chega no processo de coach, e eu fico muito irritado com isso, eu quero ir nessa aqui que é menos pensando concorrida. Pequenininho, né? Pensando pequenininho, isso é difícil. Porque a gente tem que se preparar. Se uma pessoa normal que passou, estudou 8 horas por dia e fez cursinho 4 horas por dia, É interessante você falar isso porque isso desmistifica qualquer coisa assim de questão de milagre, né? Tudo é um trabalho, é plano, é planejamento e é meta. Que é o mesmo que a gente tem para concurso. Para tudo, eu tenho minha cunhada, que ela ficou 2 anos estudando, e eu lembro que passou por perto de mim, né? E a minha cunhada, ela saía do almoço de domingo, comia o frango, a maionese e o macarrão e estudava às 2 da tarde com um grupo que os 6 passaram. Mas esse tipo de empenho que eu falo, eu olho para o jovem e falo assim, cara, você não consegue fazer um simulado, olhar para aquele simulado e olhar... Tem uma coisa que eu faço muito nos simulados com ele, eu falo assim, me fale qual que você acertou por sorte. Eles olham assim para mim assustados. Eu falei, não, porque o sim ou não, ou a escolha... Né, por sorte ali, a de amor de Deus ali que você escolheu e deu certo, é um perigo, porque se eu acertei um monte na sorte, como é que eu faço no vestibular? Então eu falo para eles, olha que você não sabia que você jogou no bicho, e ao contrário também, que você fez, que você não sabia, mas que você usou uma parte lógica e racional para isso. Por quê? Porque é muito tênue você acertar 3 ou 4 questões, isso vai jogar você lá para cima, como é na própria redação. Então, assim, o que eu faço com eles? Vocês têm que ter, eu brinco que é a balança. A balança infelizmente, o que mede hoje é o vestibular. Mas o vestibular não quer dizer quem é o bom ou quem é o ruim. A gente sabe disso, né? Porque algumas avaliações não... Né? Somente quem é da educação sabe muito bem disso. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, se é esse o meu termômetro, eu vou usar ele. Então, o jovem tem que se estruturar, ele tem que fazer os vestibulares, treineiro, tem que ter a questão também de trabalhar essas questões que ele faz no simulado e fazer a prova como se fosse uma prova no dia. Então, é isso que a gente treina ele. Tipo, ele não pode perder tempo, ele não pode estourar tempo. Tipo assim, eu falo, um jovem que passa por um processo de coach, ou até de orientação vocacional, que tem bastante psicólogo que faz um processo de orientação, ele não pode errar no tempo, porque o tempo é seu, Márcio. Marcos, o tempo é seu, o tempo está no seu controle. Então, assim, se eu sei quanto tempo eu tenho e eu erro no tempo, é inadmissível. Você concorda comigo, Marcos? Então, assim, coisas que eu não posso. Agora, tem uma questão que eu sempre erro. Né? Ao português eu sempre vou mal. Então, o que eu falo para ele? Pega a lupa e vamos estudar português. Que aí esse é o processo estruturado do coach, depois que você está num processo já de plano. É você ir dando foco, aí você vê que você era mal em física, você deu foco, puta, eu saí de 5 questões que eu acertava para 7, e aí a gente vai balanceando, para chegar no vestibular ele conseguir as metas que ele tem por objetivo. Basicamente é isso. Olha, a gente está caminhando para o final, mas eu queria só para a gente entender um pouco assim, um pouco mais, como é que o cérebro interpreta e analisa essas maiores decisões na vida, como por exemplo, mudar de casa, ter filhos, escolher profissão? Na verdade, aquilo que eu te falei na estruturação da razão, né? A razão, o instinto e a experiência. Ele sempre vai para isso. É que a gente, quando um estudioso traz um estudo desse e pensa assim, puta, quando eu tomei uma decisão, eu traulhei essas coisas. Às vezes não, porque pelo desespero, estava precisando de dinheiro, então eu fui no âmbito da razão. Mas na verdade vão estar sempre esses três pilares aí. O que eu sempre indico para os pais assim, ciente que você pode questionar seu filho dentro dessa estrutura. São ou advogados ou conselheiros, enfim, mas
Eu falo que um defende a sua parte, né? Então, talvez há um pouquinho de confusão nisso. Então, assim, eu tenho jovens que ficam totalmente confusos dentro do processo, mas faz parte, porque eu brinco que é a tela azul do Windows, né? Gente que trabalha com TI, assim, quando dá aquele branco, é sinal que ele está refletindo, entendeu? Então, assim, o processo do coach, ele leva a eles a uma reflexão que, às vezes, dá uma bugada, vamos falar assim, em termos deles mesmo, entende? Dá aquela tela azul e ele precisa repensar. Isso é bom para quê? Para saber se ele está no momento certo, se ele está no caminho certo. É isso que a gente faz. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui. Quero agradecer muito ao Anderson Pancieira pela presença aqui. Ele que é coaching vocacional. Está o telefone do Anderson aí na tela. Pedir para o pessoal colocar aí, quiser entrar em contato com o Anderson. Anderson, muito obrigado. Foi uma alegria te receber aqui. Já fica aí aberto o convite para você voltar aqui para falar mediação, como é que é? Negociação e gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Esse é um bom tema também. Esse é legal. É a tua área, né? Essa é a minha formação e o que eu dava de matéria em São Paulo e até aqui nos cursos da faculdade era aqui. Fantástico. Vamos voltar para falar um pouco sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez, uma ótima noite. Um abraço. Tá aí o Anderson Pancieira, nosso entrevistado de hoje aqui no Conexão, que fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan na Tiradentes 1268. Seu 0 km da Nissan está à sua espera na Proeste, com o seu usado super valorizado na troca. Fale com o Maurício Bento Tavares, gerentão da Proeste Nissan, ele vai fazer o melhor negócio para você. Passe por lá e confira na Tiradentes 1268. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.